Dentro das galáxias nascentes, nuvens muito menores também estavam passando por um colapso gravitacional. As temperaturas interiores ficaram muito elevadas, foram iniciadas reações termonucleares, e surgiram as primeiras estrelas. As quentes e massivas jovens estrelas evoluíram rápido. As mais devastas consumindo de maneira descuidada seu capital de combustível de hidrogênio, logo acabando com suas vidas em brilhantes explosões de supernovas e devolvendo cinzas termonucleares, hélio, carbono, oxigênio e elementos mais pesados ao gás interestelar para a formação de uma geração subsequente de estrelas. Explosões de supernova de massivas estrelas primordiais produziram ondas de choque sucessivas e superpostas no gás adjacente, comprimindo o meio intergaláctico e acelerando a geração de aglomerados de galáxias. A gravidade é oportunista, amplificando até pequenas condensações de matéria. As ondas de choque das supernovas podem ter contribuído para a criação de matéria em todas as escalas. A epopeia da evolução cósmica tinha começado. Uma hierarquia na condensação de matéria a partir do gás do Big Bang. Aglomerados de galáxias, estrelas, planetas e mais tarde vida e uma inteligência capaz de entender um pouco do elegante processo responsável por sua origem. Aglomerados de galáxias enchem o universo hoje em dia. Alguns são insignificantes, parcas coleções de poucas dezenas de galáxias. O que é afetivamente chamado de grupo local, contém apenas 2 galáxias de algum tamanho, ambas espirais a Via Láctea e M31. Outros aglomerados consistem em imensas hordas de milhares de galáxias num recíproco abraço gravitacional. Há algum indício de que o aglomerado virgem contém dezenas de milhares de galáxias. Numa escala maior, habitamos um universo de galáxias, talvez 100 bilhões de primorosos exemplos de arquitetura e decaimento cósmico, em que ordem e desordem são igualmente evidentes. Espirais normais, visíveis em vários ângulos de nossa linha de visão a partir da Terra de frente, vemos os braços da espiral. De lado, ou seja, do plano das margens, as faixas centrais de gás e poeira nas quais se formam os braços espirais barradas com o rio de gás, poeira e estrelas fluindo através do centro, conectando braços em lados opostos da espiral imponentes galáxias gigantes elípticas contendo mais de 1 trilhão de estrelas, que cresceram até ficar imensas por terem engolido outras galáxias e se fundido com elas uma abundância de anãs elípticas, os nânicos galácticos. Cada um com uns parcos milhões de sóis, uma variedade imensa de irregularidades, sinais de que no mundo das galáxias há lugares nos quais alguma coisa teve a desventura de dar errado. E galáxias que se orbitam umas às outras, e são tão próximas entre si que suas margens se curvam à gravidade das companheiras. E em alguns casos fluxos de gás e estrelas são atraídos de uma para outra gravitacionalmente. Há uma ponte entre galáxias. Alguns aglomerados têm suas galáxias dispostas numa inequívoca geometria esférica. São compostos sobretudo por galáxias elípticas, com frequência dominadas por uma elíptica gigante, uma presumível canibal galáctica. Outros aglomerados, com uma geometria muito mais desordenada, têm em comparação muito mais espirais e irregulares. Colisões entre galáxias distorcem o formato de um aglomerado originalmente esférico, e também podem contribuir para a gênese de espirais irregulares a partir de elípticas. Os formatos e a abundância das galáxias têm uma história a nos contar sobre eventos antigos, na maior escala possível. Uma história que estamos apenas começando a ler. O desenvolvimento de computadores de alta velocidade possibilita que se façam experimentos numéricos sobre a movimentação coletiva de milhares ou dezenas de milhares de pontos, em alguns casos, formando-se por si mesmos braços em espiral numa galáxia que já foi achatada para o formato de um disco. Vez ou outra, um braço da espiral pode ser produzido por uma estreita aproximação gravitacional entre 2 galáxias, cada uma, é claro, formada por bilhões de estrelas. O gás e a poeira espalhados de maneira difusa por essas galáxias colidem e ficam aquecidos. Porém, quando 2 galáxias colidem, as estrelas passam com facilidade uma pela outra, como balas de revólver atravessando um enxame de abelhas, pois uma galáxia é feita na maior parte por nada. E os espaços entre as estrelas são imensos. Não obstante, a configuração das galáxias pode sofrer uma distorção grave. O impacto direto de uma galáxia em outra pode lançar as estrelas que as constituem jorrando e adernando através do espaço intergaláctico. Há uma galáxia perdida. Quando uma galáxia pequena balroa de frente a uma maior, pode produzir uma das mais encantadoras e raras irregulares, uma galáxia em anel com milhares de anos-luz de diâmetro, tendo como fundo o veludo do espaço intergaláctico. É um respingo no lago galáctico. Uma configuração temporária de estrelas deslocadas, uma galáxia que teve sua parte central arrancada.
As bolhas desestruturadas de galáxias irregulares, os braços de galáxias espirais e o touro de galáxias em anel existem por apenas alguns fotogramas no filme cósmico, depois se dissipam com frequência para se formar de novo. Nossa noção de galáxias como corpos pesados e rígidos é errônea. Elas são estruturas fluidas com 100 bilhões de componentes estelares. Assim como um ser humano, um conjunto de 100 trilhões de células, é de modo geral um estado contínuo entre a síntese e o decaimento, e é mais do que a soma de suas partes. Assim também o é uma galáxia. A taxa de suicídios entre galáxias é alta. Alguns exemplos próximos, distantes dezenas ou centenas de milhões de anos-luz, são poderosas fontes de raios-x, de radiação infravermelha e de ondas de rádio. Têm cores de uma luminosidade excepcional e flutuam em claridade, numa ordem de tempo de semanas. Algumas apresentam jatos de radiação, colunas de fumaça numa extensão de milhares de anos-luz e discos de poeira numa substancial desordem. Essas galáxias estão se explodindo. Suspeitar-se que haja buracos negros que têm entre milhões e bilhões de vezes mais massa do que o Sol no núcleo de galáxias elípticas gigantes, como o NGC 102. Existe algo muito maciço, muito denso e muito pequeno tic-taqueando e roncando no interior de M87 numa região menor do que a do Sistema Solar. A hipótese é que seja um buraco negro. A uma distância de bilhões de anos-luz há objetos ainda mais tumultuados, os quasares, que podem ser as colossais explosões de galáxias jovens, os eventos mais poderosos na história do universo desde o próprio Big Bang. A palavra quasar é acrônimo de Quasi-Stellar Radio Source, fonte de rádio quasi-estelar. Depois que ficou claro que nem todos eram fontes poderosas de ondas de rádio, foram chamados de Quasi-Stellar Objects, objetos quasi-estelares. Como têm aparência de estrelas, pensou-se que fossem estrelas dentro de nossa própria galáxia. Porém, observações espectroscópicas de seu desvio para o vermelho veja a seguir, demonstram que é provável que estejam a enormes distâncias. Parecem participar ativamente na expansão do universo, alguns se afastando de nós a mais de 90 da velocidade da luz. Se são tão extremamente longínquos, devem ser intrinsecamente muito brilhantes para serem visíveis a essas distâncias. Alguns brilham tanto quanto 1000 supernovas explodindo ao mesmo tempo. Assim como na CYG Zoom, suas rápidas flutuações demonstram que seu imenso brilho está confinado num volume muito pequeno, nesse caso menor do que o tamanho do Sistema Solar. Algum processo notável deve ser responsável pelo vasto derramamento de energia num quasar. Entre as explicações propostas estão: 1. Quasares são monstruosas versões de pulsares com um núcleo de enorme massa em rápida rotação conectado a um forte campo magnético. 2. Quasares ocorrem devido a colisões múltiplas de milhões de estrelas densamente amontoadas no núcleo da galáxia, rompendo as camadas externas e expondo por completo à visão temperaturas de bilhões de graus no interior de estrelas massivas. 3. Numa ideia a esta relacionada, quasares são galáxias nas quais as estrelas estão tão densamente amontoadas que uma explosão de supernova em uma delas romperá as camadas externas de outra, e fará desta uma supernova, produzindo uma reação em cadeia estelar. 4. Quasares são energizados por violentas e mútuas aniquilações de matéria e de antimatéria, que por algum motivo estavam preservadas neles até então. 5. Um quasar é energia liberada quando gás, poeira e estrelas caem num imenso buraco negro no núcleo de uma galáxia, a qual, ela própria, talvez seja produto de eras de colisão e coalescência de buracos negros menores. E 6. Quasares são buracos brancos, o outro lado de buracos negros. O afunilado e posterior surgimento à vista de matéria que flui para uma multidão de buracos negros em outras partes do universo, ou mesmo em outros universos. Ao examinar os quasares, estamos confrontando mistérios profundos. Seja qual for a causa da explosão de um quasar, uma coisa parece clara: um evento tão violento tem de produzir estrago, mesmo que não registrado. Em toda explosão de quasar, milhões de mundos, alguns contendo vida e inteligência capazes de entender o que estaria acontecendo, podem ser destruídos. O estudo das galáxias revela a existência de ordem e beleza universais, mostrando-nos também uma violência caótica numa escala até aqui nunca imaginada. O fato de vivermos num universo que permite a existência de vida é algo notável. O de vivermos num que destrói galáxias, estrelas e mundos também é notável. O universo não parece ser nem benevolente nem hostil, apenas indiferente às preocupações de criaturas tão insignificantes como nós. Mesmo uma galáxia à primeira vista tão bem comportada como a Via Láctea tem suas agitações e suas danças. Observações de rádio mostram a existência de 2 enormes nuvens de gás de hidrogênio, suficiente para formar milhões de sóis, projetando-se para fora do núcleo galáctico.
Como se pequenas explosões acontecessem lá de tempos em tempos. Um observatório astronômico de altas energias em órbita terrestre descobriu que o coração da galáxia é uma forte fonte de determinada linha espectral de raios gama, consistente com a ideia de que lá se esconde um buraco negro de alta massa. Galáxias como a Via Láctea podem representar um estável estágio médio numa contínua sequência evolucionária, que compreende, em sua violenta adolescência, quasares e galáxias explodindo. Por serem os quasares tão distantes, nós os vemos em sua juventude como eram bilhões de anos atrás. As estrelas da Via Láctea movem-se com uma graça sistemática. Aglomerados globulares mergulham através do plano galáctico e saem do outro lado, de onde invertem seu movimento e arremetem de novo. Se pudéssemos acompanhar a movimentação de estrelas individuais a saltitar no plano galáctico, elas pareceriam pipocas espocando. Nunca se viu uma mudança significativa de formato de uma galáxia apenas porque ela leva muito tempo para se locomover. A Via Láctea faz um giro a cada 1/4 de bilhão de anos. Se acelerássemos a rotação, veríamos que ela é uma entidade dinâmica, quase orgânica, que de várias maneiras se parece com um organismo multicelular. Qualquer fotografia astronômica de uma galáxia não passa de um instantâneo de um estágio. Em sua laboriosa movimentação e evolução. 1. Sua região interior gira como um corpo sólido. Porém, além disso, assim como os planetas em torno do Sol seguem a terceira lei de Kepler, as regiões externas giram cada vez mais devagar. Os braços tendem a se enrolar em torno do núcleo numa espiral cada vez mais apertada, e gás e poeira em padrões de espiral com uma densidade maior, que são por sua vez os locais de formação de estrelas jovens, quentes e brilhantes, as estrelas que delineiam o contorno dos braços da espiral. Essas estrelas brilham durante 10 milhões de anos ou perto disso, período que corresponde a apenas 5 da rotação galáctica. Mas quando as estrelas que delineiam o braço da espiral se esgotam, formando-se logo atrás delas novas estrelas e as nebulosas a elas associadas, e o padrão de espiral se mantém. As estrelas que delineiam os braços não sobrevivem, nem mesmo o tempo de uma rotação galáctica, apenas o padrão de espiral se mantém. A velocidade de qualquer estrela em torno do centro da galáxia em geral não é a mesma do padrão espiral como um todo. O Sol tem estado com frequência dentro e fora dos braços da espiral nas 20 vezes em que circundou a Via Láctea a 200 km por segundo, cerca de 720 mil km por hora. Em média, o Sol e os planetas passam 40 milhões de anos dentro de um braço da espiral, 80 milhões de anos fora, outros 40 milhões dentro e assim por diante. Os braços da espiral delineiam a região em que a última leva de estrelas recém-incubadas está se formando, mas não necessariamente onde estrelas de meia-idade como o Sol podem estar. Na época atual estamos vivendo entre braços da espiral. É concebível que a passagem periódica do Sistema Solar pelos braços da espiral possa ter tido consequências importantes para nós. Cerca de 10 milhões de anos atrás, o Sol emergiu do complexo do cinturão de Gould no braço espiral de Órion, que hoje está a pouco menos de 1000 anos-luz de distância. No interior do braço de Órion fica o braço de Sagitário. Além do braço de Órion, está o braço de Perseu. Quando o Sol passa por um braço da espiral, é mais provável do que agora que ele entre numa nebulosa gasosa e em nuvens de poeira interestelar, e que encontre objetos de massa subestelar. Já se aventou que as principais idades de gelo em nosso planeta, que são recorrentes mais ou menos a cada 100 milhões de anos, podem se dever à interposição de matéria interestelar entre o Sol e a Terra. W. Napier e S. Clube propuseram que certo número de luas, asteroides, cometas e anéis circumplanetários no Sistema Solar vagueavam livres no espaço interestelar, até que foram capturados quando o Sol mergulhava através do braço espiral de Órion. É uma ideia intrigante, conquanto talvez não muito provável. Mas é testável. Tudo o que precisamos fazer é conseguir uma amostra de, digamos, Phobos, ou um cometa, e examinar seus isótopos de magnésio. A relativa abundância de isótopos de magnésio, todos com o mesmo número de prótons, mas com números diferentes de nêutrons, depende de uma frequência precisa de eventos de nucleossíntese estelar. Entre eles a cronologia de explosões de uma supernova próxima, que produziram determinada amostra de magnésio. Em regiões diferentes da galáxia, sequências diferentes de eventos devem ter ocorrido e diferentes proporções de isótopos de magnésio deveriam prevalecer. Efeito Doppler. Uma fonte de som ou de luz estacionária emite um conjunto de ondas esféricas. Se a fonte se movimenta da direita para a esquerda, ela emite ondas esféricas com centros progressivamente nos pontos de 1 a 6, como mostrado. Porém, um observador em B vê as ondas como que se esticando, enquanto um observador em A as vê como que se comprimindo. Uma fonte que se afasta é vista como um desvio para o vermelho e comprimentos de ondas fazem-se mais longos.
Uma fonte que se aproxima é vista como desvio para o azul, comprimentos de onda fazem-se mais curtos. O efeito Doppler é a chave para a cosmologia. A descoberta do Big Bang e da recessão das galáxias proveio de um fato comum da natureza chamado efeito Doppler. Estamos acostumados a ele na física do som. Num carro que passa por nós com velocidade, o motorista aciona a buzina. Dentro do carro, ele ouve um som contínuo com uma altura fixa. Para nós, o som da buzina vai caindo de alta para baixa frequência. Um carro de corrida a 200 km por hora está a quase um quinto da velocidade do som. O som é uma sucessão de ondas no ar, uma crista e um valo, uma crista e um valo. Quanto mais perto um ciclo está do outro, mais altas são a frequência e a altura do som. Quanto mais afastados, mais baixa é a frequência e mais grave o som. Se o carro estiver se afastando de nós, isso estende as ondas sonoras, que passam a ter, de nosso ponto de vista, uma frequência mais baixa, que resulta no som mais grave que nos é familiar. Se estiver se aproximando de nós, as ondas de som parecem se comprimir, a frequência aumenta e ouviremos um som mais agudo. Se soubermos qual é a altura do som da buzina quando o carro está parado, poderemos deduzir sua velocidade de olhos vendados só da mudança na altura do som. A luz também é uma onda. Ao contrário do som, ela viaja bem pelo vácuo. O efeito Doppler aparece aqui também. Se em vez de som a buzina do carro estivesse por alguma razão, emitindo, para a frente e para trás, um feixe de luz de um amarelo puro, a frequência da luz aumentaria ligeiramente quando o carro se aproximasse e diminuiria ligeiramente quando o carro se afastasse. Em velocidades normais esse efeito seria imperceptível. Se no entanto o carro estivesse viajando com uma boa fração da velocidade da luz, poderíamos observar como a cor da luz mudaria para de uma frequência mais alta. Isto é, em direção ao azul, quando o carro estivesse se aproximando de nós e para uma frequência mais baixa, isto é, para o vermelho, quando o carro estivesse se afastando de nós. Um objeto que se aproxime de nós em velocidades muito altas é percebido como tendo, nas cores de suas linhas no espectro, um desvio para o azul. Um objeto que se afaste de nós em velocidades muito altas tem em suas linhas de cores no espectro um desvio para o vermelho. 2. Esse desvio para o vermelho, observado nas linhas do espectro de galáxias distantes e interpretado como efeito Doppler, é a chave para a cosmologia. Durante os primeiros anos do século XX, o maior telescópio do mundo, destinado a descobrir o desvio para o vermelho de galáxias remotas, estava sendo construído em Monte Wilson, com vista para o que eram então os céus claros de Los Angeles. As grandes peças do telescópio tinham de ser levadas montanha acima, trabalho para muitas mulas. Um jovem condutor de mulas chamado Milton Hugh Mason ajudava a transportar equipamentos mecânicos e ópticos, cientistas, engenheiros e dignitários ao topo da montanha. Hugh Mason conduzia a coluna de mulas montado a cavalo, seu cão terrier branco sentado atrás dele na sela, as patas nos ombros do dono. Este era um trabalhador braçal, mascador de fumo, soberbo apostador e jogador de sinuca, e o que era então chamado de conquistador de mulheres. Em sua educação formal nunca tinha ido além da 8ª série. Mas era brilhante, curioso e de natureza inquisitiva, querendo saber tudo sobre o equipamento que com tanto esforço transportava para as alturas. Hugh Mason estava se encontrando com a filha de um dos engenheiros do laboratório, que nutria reservas quanto ao fato de ela estar saindo com um homem que não tinha ambições maiores do que ser condutor de mulas. Assim, Hugh Mason assumiu alguns bisquetes no observatório, como assistente de eletricista, zelador e faxineiro dos pisos do telescópio que tinha ajudado a construir. Certa noite, assim conta essa história, o assistente noturno da noite do telescópio adoeceu, e pediram ao Mason que o substituísse. Ele demonstrou tal habilidade e cuidado com o instrumento que logo se tornou um operador permanente e auxiliar de observação. Após a Primeira Guerra Mundial, chegou ao observatório o futuramente famoso Edwin Hubble, brilhante, requintado, sociável também fora da comunidade astronômica, com um sotaque inglês adquirido durante apenas um ano como bolsista da Rhodes em Oxford. Foi Hubble quem fez a demonstração final de que as nebulosas espirais eram de fato universo Cecília, agregados distantes com enormes quantidades de estrelas. Como nossa própria Via Láctea, ele tinha concebido o padrão de luminosidade estelar requerido para medir as distâncias às galáxias. Hubble e Hugh Mason entenderam-se muito bem. Uma dupla de natureza talvez única que trabalhou junto e harmoniosamente no telescópio. Seguindo uma orientação do astrônomo William Slipher, do Observatório Lowell, eles começaram a medir os espectros de galáxias distantes. Ficou logo evidente que Hugh Mason era mais capacitado para obter espectros de alta qualidade de galáxias distantes do que qualquer astrônomo profissional no mundo. Ele se tornou membro pleno do Observatório Monte Wilson, aprendeu muitos dos fundamentos científicos de seu trabalho, e morreu contando com o respeito da comunidade astronômica.
A luz de uma galáxia é a soma da luz emitida pelas bilhões de estrelas dentro dela. Quando a luz é emitida, certas frequências ou cores são absorvidas pelos átomos nas camadas mais externas da estrela. As linhas resultantes nos permitem dizer que estrelas a uma distância de milhões de anos-luz contêm os mesmos elementos químicos de nosso Sol e de estrelas mais próximas. Hugh Mason e Hubble descobriram, para seu espanto, que os espectros de todas as galáxias distantes têm desvio para o vermelho. E é ainda mais impactante que quanto mais distante estiver a galáxia, mais desvio para o vermelho tem suas linhas espectrais. A explicação mais óbvia para o desvio para o vermelho era dada em termos de efeito Doppler. As galáxias estavam se afastando de nós quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade de seu recuo. Mas por que estariam elas fugindo de nós? Poderia haver algo especial no tocante à nossa posição no universo, como se a Via Láctea tivesse cometido alguma ação inadvertida porém ofensiva na vida social das galáxias. Parecia ser muito mais provável que o próprio universo estivesse se expandindo, carregando consigo as galáxias. Ia ficando cada vez mais claro que Mason e Hubble tinham descoberto o Big Bang, se não a origem do universo, ao menos sua encarnação mais recente. Quase toda a cosmologia moderna, em especial a noção de um universo em expansão e de um Big Bang, baseia-se na ideia de que o desvio para o vermelho de galáxias distantes é um efeito Doppler e se origina na velocidade de seu afastamento. Mas existem outros tipos de desvio para o vermelho na natureza. Há, por exemplo, o desvio para o vermelho gravitacional, no qual a luz que deixa um intenso campo gravitacional tem de fazer tanto trabalho para isso que perde energia durante a jornada. E o processo é percebido por um observador distante como uma mudança da luz que escapa para ondas mais longas e cores mais vermelhas. Como achamos que pode haver enormes buracos negros no centro de algumas galáxias, essa seria uma explicação concebível para seus desvios para o vermelho. No entanto, as linhas de espectro especificamente observadas são com frequência características de um gás muito rarefeito e difuso, não da densidade altíssima que deve prevalecer perto de buracos negros. Ou o desvio para o vermelho pode ser um efeito Doppler devido não à expansão geral do universo, e sim a uma mais modesta e local explosão galáctica. Mas então deveríamos esperar que viessem também em nossa direção tantos fragmentos da explosão quanto os que se afastam, tantos desvios para o azul quanto para o vermelho. O que de fato vemos, no entanto, é quase que só desvios para o vermelho, não importa para que objetos distantes além do grupo local apontemos nossos telescópios. Existe, contudo, entre alguns astrônomos, uma irritante suspeita de que nem tudo deve estar correto na dedução, a partir dos desvios para o vermelho de galáxia, no efeito Doppler, de que o universo se está expandindo. O astrônomo Halton Arp descobriu casos enigmáticos e perturbadores em que uma galáxia e um quasar, ou um par de galáxias que estão em aparente associação física, têm desvios para o vermelho muito diferentes. Vez ou outra parece haver uma ponte de gás, poeira e estrelas a conectá-los. Se o desvio para o vermelho se deve à expansão do universo, desvios para o vermelho muito diferentes implicam distâncias muito diferentes. Mas é difícil que duas galáxias que estão fisicamente conectadas possam estar muito afastadas uma da outra em alguns casos por 1 bilhão de anos-luz. Céticos dizem que a associação é puramente estatística que, por exemplo, uma galáxia próxima e brilhante, e um quasar muito mais distante, com desvios para o vermelho muito diferentes e velocidades de afastamento muito diferentes, por mero acidente podem estar alinhados na linha de visão que não têm na realidade uma associação física. Esses alinhamentos estatísticos podem acontecer por acaso de vez em quando. O debate está centrado em se o número de coincidências não é maior do que o que se poderia esperar por mero acaso. Arp aponta para outros casos nos quais uma galáxia com um pequeno desvio para o vermelho está ladeada por dois quasares com grandes e quase idênticos desvios para o vermelho. Ele acredita que os quasares não estão a grandes distâncias cosmológicas, e sim que estão sendo ejetados, à direita e à esquerda, pela galáxia em primeiro plano, e que os desvios para o vermelho são resultado de algum até então insondável mecanismo. Os céticos alegam um alinhamento casual e a interpretação convencional de Hubble-Mason do desvio para o vermelho. Se Arp estiver correto, o mecanismo exótico proposto para explicar a fonte de energia de quasares distantes reações em cadeia de supernovas, buracos negros supermassivos e congêneres se mostraria desnecessário. Quasares não precisariam então estar muito distantes. Mas algum outro mecanismo exótico seria necessário para explicar o desvio para o vermelho. Seja qual for o caso, algo muito estranho está acontecendo nas profundezas do espaço. A aparente recessão das galáxias, com o desvio para o vermelho interpretado como efeito Doppler, não é a única evidência do Big Bang. Uma evidência independente e bastante convincente deriva da radiação cósmica de fundo de corpo negro, a tênue estática de ondas de rádio que chegam de maneira uniforme de todas as direções do cosmos na exata intensidade que se esperaria, em nossa
época da radiação, agora substancialmente esfriada, do Big Bang. Mas existe também algo intrigante. Observações com uma antena de rádio sensível levada ao topo da atmosfera terrestre a bordo de uma aeronave U-2 têm demonstrado que a radiação de fundo tem, a uma primeira aproximação, a mesma intensidade em todas as direções, como se a bola de fogo do Big Bang tivesse se expandido de maneira uniforme, uma origem do universo com uma simetria perfeita. Mas a radiação de fundo, quando examinada com mais precisão, mostra-se uma simetria imperfeita. Há um pequeno efeito sistemático que poderia ser entendido como indicativo de que toda a Via Láctea e talvez outros membros do grupo local estaria rumando para o aglomerado de galáxias de Virgem a mais de 600 km por segundo. A essa velocidade chegaremos lá em 10 bilhões de anos. E a astronomia extragaláctica será então muito mais facilitada. O aglomerado de Virgem já é o mais rico conjunto de galáxias conhecido, cheio de espirais, elípticas e irregulares, um porta-joias no céu. Mas por que estaríamos correndo para lá? George Smoot e seus colegas, que fizeram essas observações em grande altitude, sugerem que a Via Láctea está sendo arrastada gravitacionalmente para o centro do aglomerado de Virgem, que este tem muito mais galáxias do que as que foram detectadas e, o mais surpreendente, que ela tem proporções imensas, estendendo-se no espaço de 1 bilhão ou 2 bilhões de anos-luz. O universo observável propriamente dito tem apenas algumas dezenas de bilhões de anos-luz de diâmetro e, se existe um vasto superaglomerado no grupo da Virgem, talvez haja outros superaglomerados como esse a distâncias muito maiores, que seriam correspondentemente mais difíceis de detectar. No período de vida do universo, ao que tudo indica, não houve tempo suficiente para que uma desuniformidade gravitacional inicial colhesse a quantidade de massa que parece existir no superaglomerado de Virgem. Assim, Smoot viu-se tentado a concluir que o Big Bang foi muito menos uniforme do que sugerem suas outras observações, que a distribuição original de matéria no universo foi muito irregular, ou encaroçada. Um pequeno encaroçamento seria de esperar, na realidade até necessário para se compreender a condensação das galáxias. Mas nessa escala, é surpreendente. Talvez o paradoxo possa ser resolvido imaginando-se 2 ou mais Big Bangs simultâneos. Se o quadro geral de um universo em expansão e de um Big Bang estiver correto, devemos então enfrentar perguntas ainda mais difíceis. Como eram as condições existentes na época do Big Bang que aconteceu antes disso? Havia um pequeno universo, destituído de matéria. E então a matéria foi de súbito criada do nada. Como foi que isso aconteceu? Em muitas culturas costumamos afirmar que Deus criou o universo do nada. Mas isso é mera contemporização. Se quisermos encarar a pergunta com coragem, teremos é claro de perguntar em seguida de onde veio Deus. E se concluirmos que isso é irrespondível, por que não economizar uma etapa, e concluir que a origem do universo é uma questão irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não economizar uma etapa e concluir que o universo sempre existiu? Toda cultura tem um mito sobre o mundo antes da criação e da criação do mundo, muitas vezes com o acasalamento dos deuses ou a incubação do ovo cósmico. É comum a concepção ingênua do universo como segmento de um precedente humano ou animal. Eis, por exemplo, 5 pequenos excertos desses mitos, em diferentes níveis de sofisticação, da bacia do Pacífico. Bem no começo tudo estava em repouso numa escuridão perpétua, a noite oprimia tudo como se fosse impenetrável matagal.